Nosso tema da aula de hoje é a análise sintática, o estudo unificado dos sintagmas. Quando a gente vai falar de análise sintática, é bem importante que a gente tenha em mente o que é a sintaxe, né? O que é a sintaxe, essa parte tão especial da gramática e tão temida muitas vezes pelos alunos. É importante a gente saber por que a gente está estudando a sintaxe. Olha, estudar sintaxe é importante se a gente quer o quê? Compreender a maneira como o texto se estrutura, compreender a maneira como nós podemos estruturar os textos. A sintaxe, então, estuda exatamente isso, né? A sintaxe é a parte da gramática que estuda o texto, a frase, as orações, ou seja, de que maneira nós vamos construindo as frases, né, até chegarmos a estruturas maiores chamadas textos, o texto escrito, no nosso caso aqui do português. Bem, então para a gente começar a falar sobre análise sintática, é bem importante que a gente recapitule tudo que a gente já falou até agora sobre sintagmas, né? Então quer dizer, o que são esses sintagmas, como se estruturam esses sintagmas, sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma verbal, sintagma adverbial, tudo isso é importante que a gente saiba para que a gente possa, assim, antes de começar a definir o que é sujeito, objeto direto, objeto indireto, para que a gente possa antes ter uma visão mais ampla de como que a língua se comporta, de como que a língua se estrutura. Então vamos começar com o período simples. Ora, o que é um período? Um período é uma estrutura que vai ter início e fim, né? E vai ter que necessariamente passar por um verbo. O que é um período simples? É aquele que só tem um sintagma verbal, né? Aquele que só traz uma ação verbal interna dentro de si, então. Então vamos ver um exemplo de período simples. O professor não respondeu a todas as perguntas. A gente tem aí o verbo responder, né? O que caracteriza para a gente aí a formação de um sintagma verbal. Veja o seguinte, como só há um sintagma verbal aí, a gente está diante, então, de um período que a gente chama de período simples, composto de apenas uma oração. Oração é o quê? Oração é todo enunciado que gira em torno de verbo. O sintagma verbal é uma oração. Agora, para ser período, vai precisar o quê? Vai precisar ter um início e ter um fim. O período começa quando? Ele começa na inicial maiúscula frasal e termina diante de um sinal forte de pontuação, né? Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, eventualmente também as reticências. Vamos ver então agora como que a gente construiu esse período, ou seja, esse período que a gente acabou de analisar, esse sintagma verbal que a gente acabou de ver, né, como que ele é construído. A gente vai então lentamente construir esse período. Vamos começar então, vamos ver o caso mais primitivo, né, a construção do sintagma nominal. Veja. Temos aí professor. Professor é um substantivo, né? Quer dizer, ele nomeia um ser, é uma palavra que nomeia um ser e se comporta, portanto, como substantivo. Veja o seguinte, para que essa palavra realmente seja um substantivo, ela precisa se relacionar em uma frase como um substantivo, ou seja, sendo o núcleo de um sintagma nominal. Então, a gente pega esse substantivo e agora veja o que a gente vai formar. A gente vai formar um sintagma nominal. Olha aí, temos o professor, né? Nesse sintagma aí, o sintagma é um agrupamento de palavras, né? Nesse sintagma aí, o professor, quem é a informação nuclear, a informação importante, né? Professor. Veja que professor, substantivo, morfema lexical, né? Então ele tem aí uma carga informativa importante. Já o artigo que aparece aí é um quê? É um determinante desse substantivo. Serve, nesse caso, aí para determinar gênero e número desse substantivo, né? Professor, masculino, singular. Então, quer dizer, nós formamos o sintagma nominal a partir da associação de termos que ficam satélites ao substantivo. Vamos então voltar ao exemplo e vamos ver se você consegue identificar um outro sintagma nominal que aparece nesse exemplo. Veja, o professor não respondeu a todas as perguntas. Então temos aí o sintagma nominal, o professor, né? Mas além dele a gente observa o que? A ocorrência de um outro substantivo aí, né? Então quer dizer, a gente vai então construir agora um outro sintagma nominal que existe aí dentro. Vamos então encontrar esse substantivo. O substantivo é perguntas. Então, perguntas é substantivo. Que palavras que a gente vê agora aí associadas ao substantivo perguntas, né? Nós temos então um outro sintagma nominal. Todas as perguntas é um sintagma nominal. Perceba o seguinte, perguntas é um núcleo, né? As é um artigo que aparece aí determinando esse substantivo e todas um pronome adjetivo, né? Um pronome indefinido adjetivo que está aí acompanhando o substantivo perguntas. Então, todas as perguntas também é um sintagma nominal. Agora, o exemplo não está esse sintagma nominal aí
puro, né? Antes desse sintagma nominal, o que a gente observa que aparece, né? O professor não respondeu a todas as perguntas. Aparece uma preposição, um conectivo. Então, na verdade, esse sintagma nominal aparece dentro de um sintagma que a gente chama de quê? Sintagma preposicionado. A todas as perguntas é um sintagma preposicionado, introduzido pela preposição a. Então, agora, o que a gente observa aí, né? A gente observa, voltando ao exemplo, nós temos o professor não respondeu a todas as perguntas. Temos os seguintes agrupamentos. O professor, sintagma nominal, a todas as perguntas é um sintagma preposicionado, e nós temos agora aí o quê? O verbo. Né? O verbo responder. Então, responder é o verbo que a gente tem aí, é a ação verbal que acontece nesse período. Agora, veja que esse verbo não aparece isolado. Ele aparece modificado por um advérbio de negação. Não respondeu. É já um sintagma verbal, né? Por que é um sintagma verbal? Porque é um agrupamento de palavras já, né? Não respondeu já é um agrupamento de palavras, cujo núcleo é o quê? Cujo núcleo é o verbo. Então, nós temos um sintagma verbal. Então, nós podemos dizer aí, né, que, voltando a esse período que a gente tem, que essa frase está sendo constituída com o quê? Essa oração está sendo constituída com o quê? Esse período simples, como que ele foi construído? Temos um sintagma nominal, temos um sintagma verbal. Esse sintagma verbal que aparece aí, né, ele tem um verbo, e esse verbo recebe um determinante, né, recebe um modificador aí, a palavra não, que é um advérbio de negação. Temos ainda o quê? O sintagma preposicionado a todas as perguntas. Vamos então agora desconstruir um outro exemplo. Eles falaram muito pausadamente sobre os políticos de sua região. Sintaxe é o quê? É construção, né? A gente quer fazer análise, a gente vai precisar fazer uma desconstrução disso daí. Então vamos começar fazendo análise do quê? Vamos fazer análise de um substantivo que aparece aí. Então nós temos região. Região é um substantivo. Agora veja o seguinte, dentro desse exemplo aí aparece o quê? Os políticos de sua região. Então a gente percebe que esse substantivo vem relacionado com outras palavras. Temos aí o quê? Sua região já é um sintagma nominal, né? O núcleo é região, sua é o quê? Sua é um pronome possessivo adjetivo que determina, que acompanha esse substantivo. Então é um determinante, né? O substantivo é o termo determinado por esse pronome. Agora, a gente tem os políticos de sua região. Ou seja, sua região, esse sintagma nominal, vem antecedido de uma preposição. Então a gente tem, na verdade, um sintagma preposicionado. De sua região é um sintagma preposicionado. Notem aí, ó, preposição de mais sintagma nominal, sua região. Isso forma um sintagma preposicionado. Agora a gente tem um outro termo interessante para a gente analisar aí, que é o quê? Que é a palavra pausadamente. Pausadamente é um advérbio, né? Então a gente tem aí essa palavra se comportando como um advérbio de modo. Indica um modo como falavam. Falavam de modo pausado, né? Só que esse advérbio também, no nosso exemplo, não aparece o quê? De maneira isolada. Ele aparece associado a um outro advérbio, a um advérbio de intensidade. Muito pausadamente é um sintagma adverbial. Qual o núcleo dele? Quando eu digo falavam muito pausadamente, qual é a informação importante aí? Falavam pausadamente. O núcleo é o advérbio pausadamente. E o outro muito que está aí está se comportando como o quê? Como um modificador dessa ideia, desse advérbio aí pausadamente. Então, quer dizer, nós temos já um outro sintagma sendo construído aí. Agora, vamos voltar ao exemplo e vamos ver o que mais a gente tem. Eles falaram muito pausadamente sobre os políticos de sua região. Sobre os políticos de sua região, já analisamos. Muito pausadamente, já analisamos. Nós temos agora o verbo falar e temos o quê? O pronome eles. Ora, o pronome eles é um pronome substantivo. Por quê? Substitui pessoas do discurso. É um pronome de terceira pessoa do discurso. Como pronome, ou ele será um pronome adjetivo, ou seja, acompanha substantivo, né, sendo, portanto, um determinante de um substantivo, ou ele não acompanha substantivo. E nesse caso, o que ele é? Pronome substantivo. Então, o pronome eles que aparece aí é um pronome substantivo. E a gente sabe que pronomes substantivos se comportam como núcleos, né? São pronomes nucleares. Agora, nós vamos começar, então, a falar do período composto. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente vai pegar esse sintagma conjuncional que a gente construiu e vai ligar esse sintagma conjuncional a um outro sintagma verbal, a gente tem agora dois sintagmas verbais, né? Portanto, não temos mais um período de apenas uma oração. Temos um período de duas orações, um período
composto. Vamos ver então como é que fica. Ela disse que eles falaram muito pausadamente sobre os políticos de sua região. Agora nós temos um período composto. Por quê? Veja, há duas ações verbais aí dentro, né? Nós temos a ação de dizer, ela disse, né? E que eles falaram muito pausadamente, né? Então, quer dizer, nós temos duas ações verbais, dizer e falar. Com essas duas ações, nós temos, portanto, um período composto. Veja o seguinte, nesse período, nós vamos ter uma oração que vai ser uma oração subordinada. A oração subordinada é exatamente o sintagma conjuncional, que eles falaram muito pausadamente sobre os políticos de sua região. Essa é uma oração subordinada. Se liga ao quê? A ela disse. Ela disse alguma coisa. Bem, então agora vamos ver um texto de Cecília Meirelles. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Mas só esse eu não farei. O que a gente viu aí nesse texto é o quê? É exatamente a construção de um período composto, né? Era um período em que a gente tinha 5 verbos, né? A gente viu aí 5 orações, portanto. Então veja o seguinte, quando a gente vai escrever, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba utilizando períodos compostos e vamos associando sintagmas verbais a sintagmas conjuncionais e a sintagmas verbais a outros sintagmas verbais e por aí vai. Sinto te informar que arranjei alguém. O que a gente percebe aí? Um período composto, né? Veja que a gente tem o verbo sentir, a gente tem o verbo informar e a gente tem o verbo arranjar. Então, quer dizer, é um período composto de 3 orações, mas nós vamos trabalhar apenas com esse conceito dos sintagmas por enquanto. Então, quer dizer, quando a gente pega todo esse trecho aí, né? Sinto te informar que arranjei alguém, e faz a análise de um trecho específico, vamos pegar então o trecho arranjei alguém, o que a gente observa? A gente observa então um sintagma verbal, né? Por que isso aí é um sintagma verbal? Temos o verbo arranjar. Tá? E veja o seguinte, há elementos que se organizam em torno desse verbo. Quando eu digo arranjei, o sujeito está aí oculto, né? A pessoa que arranjou não está dita, mas a gente pode determinar qual é, né? Eu arranjei e arranjei alguma coisa. Nesse caso eu arranjei alguém. Então veja o seguinte, nesse caso aí, esse sintagma verbal, ele não está construído de maneira isolada, ele está associado a outro elemento do texto. Então vamos ver agora formando um sintagma conjuncional. A gente tem aí o quê? Que arranjei alguém. Que arranjei alguém é um sintagma conjuncional. Essa ideia, portanto, precisará ser associada a um outro sintagma verbal, a um outro verbo, no caso. Então vamos ver como é que fica. Sinto te informar que arranjei alguém. Veja aí o sintagma conjuncional que arranjei alguém associado ao verbo informar. Sinto te informar alguma coisa. Informar o quê? Que arranjei alguém. Veja, esse termo aí está ligado, portanto, ao verbo informar. Bem, então agora vamos ver a análise de um outro trecho. Veja, esse alguém está quando você sai. Né? Então aí, também temos um período composto. Por quê? Temos 2 verbos, né? Temos o verbo estar e temos o verbo sair. Esse alguém está quando você sai. Vamos fazer a análise, né, lentamente de como esse texto vai sendo construído. Vamos ver então aí o que a gente tem. Temos o pronome alguém, né? Alguém é um pronome indefinido. E veja o seguinte, é um pronome indefinido que acompanha substantivo? Alguém casa, alguém cadeira, alguém mesa. Não, né? É um pronome, portanto, indefinido, substantivo, ocupa a posição nuclear, né? Quando a gente analisa agora o sintagma, esse alguém, o que a gente observa? A gente observa que ele é constituído do pronome indefinido substantivo alguém, que se comporta como núcleo, né? Temos também o pronome demonstrativo esse, né? Que funciona como um determinante para esse núcleo. Esse alguém, construímos, portanto, um sintagma nominal. Então temos, esse alguém está quando você sai. Né? Esse alguém está quando você sai. Veja, esse alguém já analisamos. Agora vamos analisar um outro verbo que aparece aí, o verbo sair. Então o que nós temos nesse trecho aí? Nós temos sai, é o verbo, né? Agora esse verbo não aparece isoladamente. Ele aparece associado a outros elementos da oração. Então o que nós temos aí? Você sai. Você sai é um sintagma verbal. Por quê? Temos o verbo, né? E temos agora um elemento que se organiza em torno desse verbo aí. Você indica, na verdade, a pessoa que está saindo, né? Está ali, então, em função do verbo. Agora, não aparece o sintagma verbal pura e simplesmente. Aparece um sintagma conjuncional. Quando você sai. Quando você sai, é sintagma conjuncional, está introduzido aí pela conjunção subordinativa quando.
Veja o seguinte, então, se se trata de um sintagma conjuncional, esse sintagma conjuncional precisa ser associado ao outro sintagma verbal que acontece aí. E é exatamente isso que a gente verifica, né? Esse alguém está quando você sai. Veja o seguinte, qual é o momento exato em que esse alguém está aí, né? Esse alguém está exatamente no momento em que você sai. Então, esse sintagma conjuncional, quando você sai, na realidade, ele se comporta como um adjunto adverbial de tempo, né? É o que a gente depois vai chamar de oração subordinada adverbial. Veja o seguinte, o que você precisa entender até agora, né? É que sintagma conjuncional é o quê? Oração subordinada. Então, esse quando você sai aí é uma oração subordinada. Agora, se traduz circunstância, essa oração subordinada será uma oração dita adverbial. Oração subordinada adverbial é o que a gente percebe aí ocorrendo. Então, quer dizer, se uma oração é subordinada, como é que eu vou chamar a outra, né? Quando você sai, é oração subordinada. Agora, esse alguém está, como que eu classifico? A oração que recebe um sintagma conjuncional, que recebe uma oração subordinada, é chamada oração principal. Então, esse alguém está é a oração principal nesse período composto que a gente está analisando. Então agora, vamos fazer o contrário, né? Vamos começar agora a construir um período composto. Até agora a gente está fazendo desconstrução de períodos que a gente já tinha. Vamos agora, então, construir um. Vamos começar o quê? Vamos começar da palavra bonita, que é o quê? Que é um adjetivo. Então, quer dizer, a partir dessa palavra aí, a gente vai criar, então, todo um período, né? Um período composto de mais de uma oração, portanto. Se a gente associa ao adjetivo bonita um advérbio, por exemplo, muito, né? A gente vai ter aí o quê? Muito bonita. Muito bonita é um sintagma adjetival. Por quê? Olha, quando eu digo ela é muito bonita, qual é a informação nuclear desse agrupamento aí muito bonita? Bonita. Ela é bonita, né? Ela não é muito. Ela é bonita. Então, esse sintagma adjetival aí, o núcleo dele é a palavra bonita e o muito é o quê? É um modificador desse núcleo bonita. Mas é um sintagma adjetival, porque o núcleo dele aí, o que é? É um adjetivo. Agora, vamos construir um outro sintagma. A gente tem Piracicaba. O que Piracicaba é? Nome próprio, né? Um nome próprio de cidade. É um substantivo. Agora, se a gente acrescenta nesse substantivo aí uma preposição, né? Se a gente antecede uma preposição a esse substantivo, o que a gente vai ter? Por exemplo, com a preposição de Piracicaba é um sintagma preposicionado, não é mais um sintagma nominal, né? Um sintagma preposicionado, introduzido por essa preposição que a gente verifica. Então, de Piracicaba, sintagma preposicionado. Então, construído esse sintagma preposicionado, agora precisamos associá-lo a um substantivo. Vamos pegar, então, um substantivo aí, ó, meninas, né? Meninas é substantivo, nomeia ser. Agora, quando a gente quer construir um sintagma nominal, o que a gente vai precisar fazer? Associar palavras a esse substantivo. Então, a gente forma, por exemplo, as meninas de Piracicaba. Veja o seguinte, nesse sintagma nominal aí, o núcleo é o substantivo meninas, o as, que aparece aí, o artigo, é um determinante desse substantivo, e o de Piracicaba, sintagma preposicionado, aparece também subordinado, né? Aparece como um termo determinante também do substantivo meninas. Por exemplo, as meninas de Piracicaba são muito bonitas. Esse verbo que aparece aí, o verbo ser, é um verbo relacional, é um conectivo. O que ele faz? Ele relaciona o sujeito a um predicativo, ou melhor, um ser a um atributo desse ser. O ser é meninas de Piracicaba e o atributo é muito bonitas. Então agora sim nós temos o quê? Um sintagma verbal formado. Agora, com esse sintagma verbal já formado, podemos montar um sintagma conjuncional. Veja aí, ó. Que as meninas de Piracicaba são muito bonitas. Aí nós temos um sintagma conjuncional. Obviamente, essa informação precisará ser associada, né, a uma outra oração para que possa fazer sentido completo. Então, quer dizer, o sintagma conjuncional precisa ser associado a um outro sintagma verbal. Vamos fazer isso então. Vamos construir esse outro sintagma verbal para formarmos o período composto. Temos aí, né, um advérbio não, tá? Não um advérbio. Agora, obviamente, esse advérbio precisa negar alguma coisa, né? Negar o que aí? Podemos fazer com que ele negue o verbo, por exemplo. Então, vamos escolher um verbo aí. Sabia, verbo. Aí que a gente tem aí o quê? Então, temos um advérbio, temos um verbo. Já formamos um sintagma verbal, com isso aí, já formamos. Não sabia será o quê? Um sintagma verbal. Agora, se eu associo o sintagma conjuncional, que a gente já formou, a esse sintagma verbal aí, formaremos um período composto. Então, vamos ver então o período que a gente construiu.
não sabia que as meninas de Piracicaba são muito bonitas. Quer dizer, um período composto aí, né? Porque nós temos dois verbos, né? Dois verbos aparecem aí. Temos o verbo saber, temos o verbo relacional ser. Então, com isso daí, formamos um período composto. Veja o seguinte, qual será a oração principal? Bem, a oração principal, né, evidentemente não pode ter um sintagma conjuncional, né? Então, o sintagma conjuncional é a oração subordinada. Então, que as meninas de Piracicaba são muito bonitas, é a oração subordinada. E não sabia, é a oração principal.